No dia 3 de setembro, a China realizou um desfile militar, marcando 80 anos da vitória do país na Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, o presidente Xi Jinping, que dias antes da festa estava propondo a IGG, a Iniciativa de Governança Global, se fez acompanhar de outros 20 líderes estrangeiros. Os adversários da China identificam a IGG como uma tal nova ordem mundial, um termo frequentemente associado a teorias conspiratórias e ao medo irracional de qualquer coisa que venha do outro lado do mundo. Para turbinar os receios ocidentais, ainda veio a demonstração de como a notória evolução da tecnologia e da indústria da China se reflete agora nos equipamentos das suas forças de defesa. As agências de notícias da Europa e dos Estados Unidos geraram uma manchete e dezenas de especulações para cada equipamento novo revelado nesse desfile, com destaque especial para um míssil capaz de atingir qualquer ponto do planeta sem ser detectado. Uma das novidades apresentadas foi um modelo de míssil balístico intercontinental DF-5C, uma arma nuclear de combustível líquido que representa uma melhoria notável em sua tecnologia militar. De acordo com o Global Times, um jornal nacionalista chinês, a arma é capaz de atingir qualquer ponto da Terra. Também desfilaram 2 novos veículos submarinos não tripulados, em forma de torpedo, o AJX-002 e o HSU-100. O analista de defesa Alex Luck indicou à AFP que o primeiro é presumivelmente o modelo de reconhecimento e o segundo é mais misterioso, mas é possível que tenha capacidade para lançar minas sem tripulação. 4 novos mísseis antinavio, com vários metros de comprimento, desfilaram pela Praça da Paz Celestial. Por tudo isso, o que se viu na China em 3 de setembro de 2025 está longe de ser banal. Sobram indícios de que a China se move cada vez mais rápido, e não apenas no desenvolvimento tecnológico, não apenas na capacidade produtiva das suas indústrias. Se move rápido também nas relações internacionais. Trata-se de uma verdadeira placa tectônica da geopolítica, uma estrutura gigantesca que se move silenciosamente, é verdade, mas com uma rapidez inegável. Poderá esse movimento resultar num terremoto? No campo das relações internacionais, a China aposta nas chamadas organizações multilaterais. São aquelas que unem diferentes países por objetivos em comum. Um exemplo é o BRICS, do qual o brasileiro ouve falar bastante, e outro é a OCS, a Organização de Cooperação de Xangai, que hoje tem como seus principais membros China, Rússia e Índia. A OCS se reuniu no primeiro dia de setembro, pouco antes do desfile militar que gerou tantas manchetes pelo mundo inteiro. Foi nessa ocasião que Xi Jinping fez um discurso lançando as bases disso que agora está sendo chamado de Iniciativa de Governança Global. O discurso é longo, mas na leitura da transcrição publicada pela agência chinesa Xinhua, pode-se pensar o seguinte: rejeitamos hegemonismo e política de poder, nos tornando assim uma força proativa para a paz e o desenvolvimento do mundo. Devemos advogar um mundo multipolar, equitativo e ordenado, e uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, e fazer com que o sistema de governança global seja mais justo e equitativo. O discurso de Xi Jinping, que lançou as bases da Iniciativa de Governança Global, foi estruturado em 5 tópicos, que detalham 5 áreas de atuação e 5 objetivos da IGG. A diplomacia chinesa resumiu tudo nesse quadro, publicado pela Embaixada da China no Brasil e também por outras embaixadas em outras línguas. Aqui a gente vê igualdade soberana
garantir que o hegemonismo denunciado por Xi não possa ameaçar a soberania de outras nações, Estado de Direito Internacional, ou garantir que as relações entre as nações sigam um conjunto de regras claras, até para que interferências políticas não se misturem ao comércio exterior, como no caso do tarifaço, por exemplo. Multilateralismo, colocado bem no centro da lista porque é um conceito central para o que vem antes e o que vem depois, que são dois itens muito autoexplicativos, aliás, abordagem centrada no povo e tomada de decisões reais. É impossível deixar de notar que a China está propondo agora, de maneira mais frontal, um embate entre multilateralismo e hegemonia. Nos Estados Unidos, considerado até então a potência hegemônica, isso obviamente não foi muito bem recebido. Diante do anúncio da IGG, Donald Trump, que andava alguns dias aí sem fazer aparições públicas, não se manifestou, não disse nada. Mas aí, quando veio o desfile militar, ele reclamou. E no Twitter, claro. Donald Trump, no meio disso tudo, desse momento emblemático, já reagiu e afirmou que Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un estão conspirando contra os Estados Unidos. Esse encontro de líderes mundiais no desfile militar em Pequim mostra, mais uma vez, como as políticas de Trump estão fortalecendo alianças para superar a dependência e a influência dos Estados Unidos. No grande desfile militar, que veio na sequência do anúncio da Iniciativa de Governança Global, a IGG, também havia brasileiros presentes. O país foi representado por Celso Amorim, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais. Celso saiu do desfile dizendo que a demonstração de forças não era contra nenhum país em específico, mas sim contra o fascismo, o verdadeiro adversário derrotado pela China na Segunda Guerra. Outra brasileira presente foi a ex-presidente Dilma Rousseff, que hoje preside o Banco dos BRICS e no passado recente já foi condecorada e elogiada por Xi Jinping pela gestão dela à frente do banco. Tanto Celso Amorim quanto Dilma Rousseff, que é a presidente do Banco dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, foram também recepcionados por Xi Jinping antes do desfile militar, cumprimentaram Xi Jinping e também a sua esposa, e essa participação do Brasil representa e mostra o alinhamento do governo brasileiro com essa postura de contestação da hegemonia dos Estados Unidos nesse desfile e nesses eventos que foram considerados também como uma festa anti-americana, assim que alguns veículos estão se referindo a essa parada militar que aconteceu na China. Como se percebe, a presença brasileira no evento recebeu uma cobertura bastante crítica da nossa mídia hegemônica. E se a reportagem, que é dedicada apenas a narrar os fatos como eles são, usa o termo anti-americano para conceituar esse evento, imagina o tom dos comentaristas. Esses radicalizam ainda mais quando se referem aos líderes do mundo inteiro que estiveram presentes na China na esteira do lançamento da IGG. Você falou líderes do mundo inteiro, eu acrescentaria do mundo ditatorial inteiro, né? Do mundo autocrático inteiro. Tem muito poucos governantes de países democráticos aqui. Qual o sentido do embaixador Celso Amorim estar lá? Bem, o Celso Amorim e assim como o presidente Lula são entusiastas dessa tese de contestação da ordem internacional liderada pelo Ocidente, né? Eles têm trabalhado nisso desde o início do século, né? Desde o primeiro mandato do presidente Lula, indo a Pequim, indo a Moscou e trabalhando essa ideia de que é preciso ter o que eles chamam de multilateralismo, na verdade, é a contestação dessa liderança ocidental e acompanhar essa ascensão da China como a líder dessa contestação. A declaração mais importante envolvendo o Brasil nesse evento na China não veio dos nossos representantes nacionais. Veio isso sim de Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Quando ele foi questionado sobre como a guerra na Ucrânia acaba incentivando o tarifaço de Trump, Putin usou o julgamento de Jair Bolsonaro para argumentar que não, Trump não precisa de incentivo para taxar ninguém. Это событие на Украине – это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран
экономические связи с которыми кого-то не устраивает. Ну, например, да, существует диспропорция в торговле между Соединенными Штатами и Индией, Соединенными Штатами и Китаем. Но нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и Соединенными Штатами. Первое. Второе. Дедлайн был обозначен 8 августа, а против Бразилии ввели дополнительные пошлины 6-го. При чем здесь Украина? Хотя ссылки были на Украину. Ну при чем здесь? Да ни при чем. Там проблемы, вот именно там, проблемы во внутриполитических раскладах, в том числе связаны с взаимоотношениями между действующими властями и бывшим президентом Болсонaro. При чем здесь Украина? Ни при чем. E o tarifaço de Trump, quem diria, acaba apressando as grandes mudanças na ordem geopolítica. Vários analistas encontram um consenso ao dizer que o anúncio da nova iniciativa de governança global no âmbito da OCS chegou mais cedo do que o esperado, em função da guerra comercial. E um outro clube de países que estreita os seus laços em função dessa ameaça é justamente o nosso BRICS, que a pedido do Brasil vai se reunir extraordinariamente no próximo dia 8. Num mundo em constante mutação, há uma única certeza: não há estabilidade à vista. Ponto final em mais um textão, mas eu acho que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Antes, porém, quero te indicar uma outra produção desse canal. Esse vídeo que você está vendo aí, ó. Brasil precisa ter medo da China. Aí na capa tem ali o Xi Jinping. E a resposta, não. Não é exatamente minha opinião, tá? Esse vídeo está embasado no pensamento de um economista que eu respeito muito. E eu estou indicando porque eu tenho a certeza absoluta, total e irrestrita que esse conteúdo aí complementa muito bem o vídeo que você acabou de ver. Ou não acabou, né? Depois do final tem o finalzinho, também chamado de PS, e proporcionado pelos apoiadores do canal, que me mandam áudios lá num grupo no Telegram, aí eu edito esses áudios. Nasce assim o nosso PS. É muito legal isso. Quando teve aquela última reunião dos BRICS, eu achei que aquilo ali seria o Bretton Woods da nossa época, né? Mas pelo jeito foi agora. Talvez com um ponto histórico seja mais interessante, já que foi no meio de uma celebração da derrota do nazismo e do fascismo na Segunda Guerra. E muitos até falam, mas é porque ele está se reunindo com membros dos BRICS, né? A Rússia e a Índia. Mas há algum tempo não tão recente, a China chegou a fazer acordos com a Coreia do Sul e com o Japão. Que não são membros dos BRICS, são muito mais aliados dos Estados Unidos, mas o tarifaço estava tão desgovernado, né? A gente vê um desespero do Trump nadando contra a maré, que até os aliados dele já estavam começando a falar, gente, isso não vai dar um caminho bom para mim. Em julho, o Trump se encontrou com 5 presidentes de países africanos. Nessa reunião, os presidentes foram colocados de costas para a câmera apontada para o Trump, e ele fez vários comentários absurdos, como, por exemplo, perguntar como que o presidente da Libéria falava inglês tão bem, desconsiderando que a Libéria é um país que fala inglês. We want to work with the United States in peace and security within the region because we are committed to that, and we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you. It's such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? E aí, se você for comparar com as fotos de como que o Putin recebeu em maio o presidente de Burkina Faso, o Ibrahim Traoré, você vê assim uma diferença de tratamento, uma diferença de como que a China e a Rússia tratam os países africanos como estados soberanos, os presidentes como chefes de estado, e os Estados Unidos tratam como se fossem qualquer coisa. A diferença entre a postura dos Estados Unidos e da China em relação ao resto do mundo é brutal.
Enquanto Trump se acha o dono do mundo e tenta destruir a soberania dos outros países, a China propõe coexistência pacífica e cooperação vantajosa para todos. É por isso que a China é nosso principal parceiro comercial e é por isso que a gente vai tentar brigar para que o comércio mundial seja equilibrado. A gente quer que volte o multilateralismo, a negociação na OMC, para que os países possam ser tratados em igualdade de condições. Nós não queremos esse negócio unilateral em que um país grande vai sufocar o pequeno. Então, o que está acontecendo, e o Partido Comunista, que tanta gente morre de medo, é só um detalhe, o que está acontecendo é que a China está recuperando o posto que ocupou por muito mais tempo do que não ocupou, por mais de 1000 anos. When British historian Neil Ferguson was asked if he believes that China will be the superpower of the 21st century, he said, "Of course it will, because China was the superpower in every century, except the 19th." Então, o que eu tenho a dizer é, Zhu Nihao Yun, boa sorte para a China, para nós aqui no Brasil e para a humanidade toda. Toda mudança de grande escala gera medo e apreensão. E olha, é apenas natural, né? Que esse bicho chamado ser humano, bichinho teimoso, viu? Que preza muito pela estabilidade, né? Natural que esse bicho aí se assuste diante dos novos tempos que vão chegando. Ainda mais quando esse termo aí, nova ordem mundial, quando esse termo começa a aparecer no noticiário. Tem gente que se assusta, né? Mas aí, sabendo dessa nossa tendência natural, biológica, de querer viver sempre mais do mesmo, até quando mais do mesmo já não serve, sabendo disso, é bom lembrar que nesse mundo que gira, hein? A única coisa verdadeiramente perene é a impermanência. Essa é a realidade última das nossas existências. Nada dura para sempre. Nem o ser humano, nem os sólidos monumentos que ele pode esculpir na rocha, e muito menos os seus impérios, que, compreendidos a cabo, serão meros acordos políticos, abstrações com as quais todos concordamos. Então, se eu tiver uma mensagem final diante da grandeza das mudanças que nos aguardam, que seja essa: aceitemos a impermanência, meus amigos. Não tem outro jeito. Tá tudo mudando sempre. E quem se apegar, vai sofrer. E eu não quero que ninguém aí sofra, né? Será que isso é algum tipo de sabedoria chinesa? Só faltava essa. Se fez sentido para você, por favor, se inscreve. Eu vou ficar muito feliz. Valeu!